Olá, eu sou Cristiane Nohara e bem-vindos ao Caminho é Caminho. Hoje a gente vai falar de arquétipos da atualidade, de um assunto muito sério, mas que o universo está nos mostrando com esses iodes no céu, que são o dedo de Deus, né, que é um ponto da astrologia. Então hoje a gente vai falar do quê? Eu juntei muitos pontos de pessoas que me falaram em 2022, 2023 e eu consegui juntar essas essas pistas do inconsciente, né, e entender a sincronicidade com esse tempo agora. Lá em 2022, uma amiga minha que mora em Israel, é judia, mãe solo de 2 filhas, ela me falou do mito e do pavor, do medo que eles têm de Gog e Magog. E como eles o povo, a nação tem esse mito incutido dentro deles e eles fazem de tudo para evitar essa profecia, uma profecia bíblica. Em 2023, uma outra amiga ela viu na imaginação ativa algo que ela falou assim: vai acontecer algo com o Papa Francisco e em seguida algo acontecerá com os Estados Unidos. Então, foi como um marco. Naquele ano não aconteceu nada, eu não entendi. E aí, esse ano, quando o Papa Francisco faleceu, tivemos o conclave, a escolha de um novo Papa, foi então que eu comecei a entender as coisas. E essa questão da economia, dessa guerra de tarifas, de tudo isso que está acontecendo no mundo. Mas a gente vai falar o quê? De arquétipos e símbolos e como o mito tá presente no inconsciente coletivo de muitas pessoas e de todos nós. Porque nós cristãos que somos, né, que na maioria de nós teve essa base no cristianismo, o cristianismo vem de bases judaicas. Então, a gente tem tudo isso dentro do nosso DNA e do nosso inconsciente coletivo, principalmente. Então, hoje, dia 20 de junho, né? A gente teve já o IO de informação e nós teremos um outro com uma grande formação amanhã, no sábado. Eles fecham que um ciclo de 5 anos, que também foi falado por aquela amiga em 2023, que seria o início do fechamento de um ciclo de 5 anos. E não por acaso, tudo que está acontecendo no mundo, que a gente está vendo, as invasões, as guerras e toda essa briga por domínio de um sobre o outro, né? E o que une todos esses fios? Um arquétipo perigoso, que o quê? Que escraviza nações, da vítima que se faz de salvador. Então é como se a gente tivesse no céu, um alerta com esses iodes, né, com esses pontos astrológicos no céu dessa semana. Quem não cura seu trauma vai repeti-lo como um padrão eternamente. Então, esse ciclo, né? Vamos falar dos arquétipos, esse ciclo da vítima eterna. Todo opressor já foi vítima um dia. Então, Israel carrega o trauma do Holocausto e os Estados Unidos o complexo da jovem nação que precisa provar para todo mundo o seu poder. Mas quando essa dor vira identidade, ela exige o quê? Um inimigo para sobreviver. Então, aqui entra o mito Gog e Magog, são que a projeção desse medo interno. Mas quando a dor vira identidade, repito, ela exige um inimigo para sobreviver, tá? E essa sincronicidade com o ano de 2022. Então, esse medo que essa minha amiga relatou é o medo de um país inteiro, de uma nação presa nesse arquétipo. Agora, o arquétipo da máscara do Salvador. O Salvador nasce da necessidade de compensar uma ferida oculta. Então, os Estados Unidos eles se veem como a polícia do mundo e Israel como um farol no Oriente, né? Como eu sou o povo escolhido. E tudo isso pertence aos escolhidos. E sob essa armadura toda há o que é um segredo. Quem salva o outro nega a salvação a si mesmo. Daí a violência camuflada, né? Essas ocupações
entre aspas, preventivas. Então a sincronicidade aqui, né, a visão de 2023, né, sobre o Papa como um simbolismo também. A gente vai olhar isso tudo representando o quê? Esse salvador, esse líder espiritual cuja autoridade desmorona. Não é que desmorona, ela encerra, né? E esse salvador e todos o sistema que ele sustenta se treme. Então a gente está falando aqui de um lado espiritual dessas pessoas, desse mito. Então ele trouxe essa simbologia, como se diz, o falecimento desse líder religioso trouxe como simbolismo isso, né? Essa representação do Salvador, de uma autoridade que se encerra, que fecha um ciclo, tá? E esse iode como espelho kármico. Os dois iodes apontam do céu para a terra. Então é como se fosse uma resposta cósmica a todo esse teatro, né? O primeiro iode diz: pare de se ver como vítima para justificar a sua violência. E o segundo iode sussurra: ninguém precisa salvar o mundo, apenas amá-lo. A queda não é castigo, é uma libertação de uma mentira arquetípica, a mentira do ego. E aqui a gente está falando da onde surgiu. Por que surgiu toda essa analogia, ou eu fui juntando pontos? Porque eu também ouvi a tiragem da nossa amiga que está no grupo do Carmin, a taróloga, a Kelly, do Carvalho Encantado, e ela falou, ela tirou a primeira carta da torre, e aquilo já veio na minha mente, né? O que representa a carta da torre, e ela tem muita simbologia, e essa torre como esse fim desse ciclo, né, de 5 anos, que é 2020, lá atrás, Saturno, limite, Plutão, morte, eles se encontraram, e ali começou um ciclo de colapso do quê? De estruturas rígidas, e agora em 2025, esses iodes fecham essa era. Aí isso está trazendo o quê? O que a minha amiga viu em 2023, que ela falou o encerramento de um ciclo de 5 anos, como a carta do tarô, a torre. É um raio que derruba a fortaleza do que? Do ego coletivo. E o que vem depois? O que é a minha amiga, né? Que mora lá em Israel, né, judia teme com esse Gog e Magog. É apenas o que, gente? É o nascimento de um mundo sem salvadores nem vítimas, tá? Então, o que a gente pode entender desse novo tempo que vai surgir? Mas ainda estamos no meio dessa bagunça toda, a gente está no centro, no olho do furacão, e a gente não sabe o que vai acontecer nem daqui uma semana e muito menos nos próximos 3 meses. Mas quando esse novo tempo surgir, depois que isso tudo tiver um encerramento, quando a gente olhar para essas manchetes, e principalmente agora nesse momento, com essas notícias de toda essa guerra, a gente tem que se lembrar que por trás de cada bomba há uma alma que não se curou. Por trás de cada discurso de proteção há um salvador fugindo da sua própria sombra. Então, gente, é a gente conseguir trazer também esse lado que a gente tem, que oprime tudo isso, ou que julga, ou que separa, ou que acha que é melhor que o outro. Nós brasileiros também temos, tem muito essa questão do despertar coletivo das pessoas, não, porque eu sou desperto, aquele está dormindo, eu sou dos escolhidos, eu faço parte dos 144 mil, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, essa profecia que a minha amiga me falou revelou esse medo. E a interpretação hoje que eu consigo ter das visões da outra amiga que falou, né, sobre a relação do Papa, então ela anteviu, é como se esse inconsciente, por isso que eu falo que o inconsciente fala do futuro, gente, ele anteviu um colapso do quê? Do sistema patriarcal.
E esses iodes de agora são a confirmação que o ciclo de violência arquetípica está terminando. Então, que a gente se lembre, que o povo de Israel se lembre, né? E que todas as nações, os povos de todas as nações do mundo se lembrem. Jerusalém só é sagrada quando compartilhada. A Terra Santa, ela pertence aonde? A Gaia. Gaia é viva, é um complexo, a Terra é um planeta e a Gaia é uma consciência, ela é autônoma, ela tem vida. Então, quando os Estados Unidos aprenderem que liberdade não se exporta com tanques, que o Irã desperte sua luz persa, que é muito mais antiga que qualquer dogma de hoje, e que essa minha amiga e toda aquela nação Israel também entenda que Gog e Magog não virão de fora. Porque quando a gente cura o nosso medo, o mito se dissolve no ar. Então, hoje, dia 20 de junho de 2025, erguemos uma nova bandeira juntos, o da humanidade que ousa ser apenas humana, nem vítima, nem salvadora, mas sementes de paz e filhos da terra de Gaia. E o toque carmim aqui para todos nós, porque o verdadeiro fim dos tempos é o fim dos papéis que encenamos, é cair as máscaras, derrubar os véus, é a única profecia que importa, está escrita aqui, que é no gesto de estender a mão ao inimigo e ver nele o próprio reflexo. E os iodes nos céus nos lembram que nenhuma torre é tão alta que escape ao chamado do amor. Enquanto as estruturas do medo ruem, nós como mulheres, essas mulheres que constroem, que fazemos, que trazemos vida à natureza como Gaia, e que somos essas cuidadoras, essas enfermeiras atemporais de todas as épocas, de todas as guerras, que nós podemos juntas semear pétalas de rosas nas fissuras e não ver mulheres e mães chorando no Muro das Lamentações a perda de seus filhos. Então, este não é um convite para esperar, é um chamado para a gente criar. Então, se esse vídeo ressoou, ecoou com seu coração, se inscreva neste canal. Em setembro, quando a roda, o ciclo mudar, girar a natureza, né? Aqui a gente vai entrar no outono e no hemisfério sul na primavera, nós vamos abrir novos círculos do caminho, grupos sagrados onde cura, arte e até essa interpretação política, mas pela paz da humanidade, e essa integração com o planeta se tece como um único manto. Então, até lá, façam isso, clique aqui, se inscrevam no canal para receber o sinal quando esses ciclos nascerem, comente o que você achou, conte a sua ideia para eu entender, para eu saber como você está sentindo, como você pensa, o que você acha dos assuntos e da forma como eu trago esses conteúdos aqui. E, em terceiro, semeie a paz hoje. Comece hoje mesmo a semear a paz dentro de você e ao seu redor, das pessoas que convivem, porque o mundo, gente, não se salva com armas, ele se salva em círculos, e o seu lugar no nosso círculo já está desenhado. E quando esse dedo de Deus aponta para a terra, ele não é para condenar, nem para culpar, nem para corrigir, é para nos lembrar que você é a semente que faltava nesse jardim secreto dessa nova humanidade que nós estamos construindo. E eu sei que você sente isso, a gente sente para depois agir. E em setembro está mais perto do que você imagina. E eu deixo vocês com o meu abraço carinhoso e até o próximo vídeo.